reino, o poder e a glória. Que esta também possa ser a nossa oração, o coração de cada um de nós, que verdadeiramente o poder e a glória de Deus se manifestem não só no mundo, mas sobretudo na vida dos seus filhos, dos cristãos, daqueles que se chamam pelo seu nome. Durante a semana passada, os irmãos sabem que estive em viagens. Habitualmente, os pastores da União Portuguesa costumam, nesta altura do ano, se reunir para receber as indicações a respeito do trabalho que deverá ser feito no ano seguinte. Temos a oportunidade também de receber mensagens inspiradoras e motivadoras, porque cada dia Jesus está mais perto de voltar. Cada momento nós precisamos intensificar, como servos de Deus, como igreja do Senhor, precisamos intensificar o serviço, o trabalho, para não só estarmos preparados, mas levarmos outras pessoas também a encontrar Jesus nos ares. Posso-vos dizer, meus queridos irmãos, que ideias muito interessantes têm sido apresentadas, projetos muito válidos estão a ser pensados para o próximo ano. Eu tive a oportunidade de participar já em setembro de uma importante reunião onde estas ideias foram delineadas, mas vê-las serem partilhadas com os obreiros, com o corpo pastoral da Igreja Nacional, é algo, diríamos assim, interessante. Para o próximo ano, algumas das orientações muito claras que Deus dá à sua Igreja, por exemplo, na necessidade de nós divulgarmos, apresentarmos ao mundo a mensagem de saúde que a Igreja tem para este tempo presente. Há uma razão de ser, há um momento especial que nós estamos a viver e a Igreja de Deus, aqueles que querem ver Jesus voltar, devem ter, na questão da saúde, um ponto especial em relação à sua espiritualidade. O povo de Deus não deve ser saudável apenas para ser mais bonito, para ser mais feliz, para ser mais, enfim, uma melhor propaganda. A saúde está diretamente relacionada com a espiritualidade, a compreensão do próprio plano de Deus para a nossa vida. E, sem entrar em grandes detalhes, gostaria apenas, para fechar este parênteses, lembrar aos irmãos, nós estamos a viver profeticamente o dia da expiação, o Yom Kippur. Durante o dia da expiação, o povo de Israel não bebia, não comia, ficavam numa atitude de privação, porque confiavam ao Senhor a sua subsistência. Era uma atitude de fé. O povo de Israel, espiritual, neste momento deve ter um cuidado especial com a sua saúde. Não deve ter nem hábitos, nem práticas que perturbem a sua própria capacidade de conectar-se com Deus. Não esqueçamos que o órgão preferencial com o qual Deus se comunica conosco é o cérebro. Por isso, a nossa mente deve ser ela toda cercada de cuidados para que o nosso canal esteja aberto para a influência, para o recebimento das mensagens que Deus tem para nós. Graças a Deus por isso. Louvar ao Senhor a preocupação que o Senhor tem em relação a nós. Mas esta mensagem não é só para nós, é para o mundo, para a humanidade na sua totalidade. E para o próximo ano vamos ter algumas ideias e projetos muito interessantes neste campo. Bem, gostaria de convidar os irmãos a que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia, a Palavra do Senhor, na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. E nós vamos ler o capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. E vamos ler do verso 1 até ao verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 13. Peço que cada irmão, cada jovem, cada criança, cada visita possa neste momento ter a Bíblia para constatar aquilo que vamos ler. Se alguém ao seu lado não tem uma Bíblia, por favor, faça chegar-lhe a sua Bíblia, de forma que todos possamos acompanhar a leitura deste texto. 1 Coríntios,
capítulo 10, do verso 1 ao verso 13. E diz então o apóstolo São Paulo o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não punhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus queridos irmãos, nestas palavras, ou neste texto que lemos do apóstolo São Paulo, Paulo faz referência a 7 episódios históricos que nos ensinam lições espirituais de grande valor. E sabem, frequentemente a Bíblia apresenta esta ideia, a necessidade de nós encontrarmos lições espirituais na história. Destas 7 lições, destes 7 episódios históricos, nós vamos procurar, de uma forma muito resumida, porque o tempo também já não nos permite grandes voos, vamos procurar encontrar 7 importantes lições para a nossa própria vivência espiritual. O apóstolo Paulo começa por dizer que os irmãos daquele tempo e nós, os irmãos do século XX, não devemos ignorar os episódios históricos do tempo de Israel, porque estas histórias servem para nós como um paralelo que nos ajuda a compreender que as verdades espirituais e as realidades que aquelas pessoas viveram, nós também devemos estar atentos às experiências que eles tiveram. Nos seus sucessos, nos seus benefícios ou nos seus fracassos, nós podemos encontrar lições úteis também para o nosso crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo apresenta aqui, dos 7, ele apresenta 4 episódios que têm a ver com a atuação de Deus em favor do povo e apresenta 3 episódios negativos onde o povo de Israel demonstrou a sua falta de fé. Vamos então ver, portanto, cada um deles. A lição da nuvem. A Bíblia nos diz que aqueles membros do povo de Israel eram acompanhados diária e constantemente por uma nuvem. Na Bíblia, a sombra está associada ao conceito de proteção. A sombra da palmeira, a sombra das asas de Deus como poderoso que cuida dos seus filhos, estão sempre associados à proteção, a cuidado, à bênção. Se nós, por exemplo, lermos o Salmo 91, vamos encontrar ali a Bíblia nos dizendo que aquele que habita à sombra do Onipotente, aquele que habita à sombra do Senhor, estará seguro, porque ele estará protegido pela proteção, pelo cuidado de Deus. A sombra ou a nuvem, diz-nos o Espírito de Profecia também, que era o instrumento que Deus usava para velar durante o dia a presença de Cristo. Portanto, Jesus,
como nos diz em Isaías capítulo 7, verso 14, que é o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor que não nos abandona, o Deus que está permanentemente presente. A nuvem era a garantia para aquele povo de que Deus estava com eles. A nuvem não só orientava, não só dizia o caminho a seguir, mas também protegia do sol impenitente do deserto. E meus queridos irmãos e amigos, acreditemos nós ou não, a mesma nuvem continua presente na nossa vida. Ela, através da presença de Jesus Cristo, Deus não está não somente ao nosso lado, Deus não só está presente nos episódios mais difíceis e mais dolorosos da nossa vida, como Deus também nos protege e nos acompanha. No momento de dor, no momento de tristeza, na doença, na riqueza ou na pobreza, nos momentos de decepção, Deus está conosco. Deus não nos abandona. Meu querido amigo, se você neste momento está a viver algum momento de dor, acredite que Deus está mais interessado em si e no apoio às suas próprias necessidades. Deus está interessado em apoiá-lo, em auxiliá-lo. E um dia, quando você certamente olhar para trás, vai ser capaz de ver com alguma isenção e alguma independência que neste momento de dor, neste momento de dificuldade em que você esteve a passar, o Senhor o amparou, o Senhor lhe deu as forças emocionais para que fosse capaz de passar com integridade por esta situação difícil e dolorosa. Quando nós temos dificuldades, é nesse momento que o Senhor realmente demonstra o seu cuidado e a sua proteção. Jesus também disse, através do Salmo de Davi, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A lição do Mar Vermelho. A Bíblia diz-nos que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza, aqui, de acordo com as palavras do apóstolo São Paulo, simboliza o batismo de uma nação inteira. E notem uma coisa interessante, não só debaixo da nuvem, mas também através da travessia do Mar Vermelho, todo o povo de Israel recebeu, portanto, a bênção de atravessar em liberdade, em proteção da parte do Senhor, atravessar o Mar Vermelho. O que aconteceu após a travessia do Mar Vermelho? Os egípcios foram destruídos, não é mesmo? Recordamos deste episódio. De tal forma foi marcante este episódio na vida do povo de Israel que a Escritura nos diz que foi composto um hino em memória à grande libertação que os israelitas tiveram. Imaginem, do lado oriental do Mar Vermelho, estavam os israelitas que depois da noite angustiante de travessia contemplavam os destroços do exército egípcio que flutuavam nas águas agora calmas do Mar Vermelho. Durante aquela noite toda, eles haviam atravessado o Mar Vermelho. De um lado, a nuvem projetava sobre eles, sobre o caminho aberto no Mar Vermelho, projetava luz para que os israelitas pudessem caminhar, pudessem atravessar em segurança o Mar Vermelho. Mas a parte de trás da nuvem era escura para causar perturbação e impedir o exército egípcio de avançar sobre os israelitas. E isto não foi durante alguns minutos, foi durante várias horas, para que cerca de 1 milhão, mais de 1,5 milhão de pessoas pudessem atravessar o Mar Vermelho. Aquilo levou horas, uma noite inteira. E quando na manhã seguinte, por altura do alvorecer, Deus então permite que o exército egípcio avance pelo Mar Vermelho e se fecham as águas sobre eles, pouco tempo depois, o que restava da nata do exército egípcio, tudo o que restava da mais importante liderança, da maior potência da terra naqueles tempos, estava simplesmente a boiar. Eram tão simplesmente destroços de um exército que estavam ali naquele mar. E os israelitas compuseram o chamado Cântico de Moisés. Um cântico de vitória, um cântico que serviria para recordar o povo de Israel e os cristãos, cada um de nós, que o mal haverá de ter um dia o seu final, que o inimigo das nossas almas será um dia derrotado. É por isso que os salvos cantarão também o cântico de Moisés e do Cordeiro, fazendo uma alusão ao cântico de Êxodo 15, que interessantemente está retratado em Apocalipse 15 também. Estes dois cânticos são cânticos paralelos.
A travessia do Mar Vermelho representou para o povo de Israel um batismo em que todos participaram. O que é o batismo para os cristãos? O batismo representa uma passagem, representa um momento de libertação. Assim como nós, na cerimônia do batismo, estamos a testemunhar diante dos nossos amigos e dos nossos conhecidos, diante do mundo, que deixamos uma vida de escravidão do pecado para ressuscitarmos para uma vida nova, o batismo do Mar Vermelho representava justamente isso. Eles estavam a passar ou a atravessar o Mar Vermelho, eles estavam a atravessar a fronteira diplomática do domínio egípcio. A partir do Mar Vermelho, o Egito continuava a ter algum domínio, mas era um domínio comercial. O domínio territorial do Egito ia até ao Mar Vermelho. Ao eles atravessarem o Mar Vermelho pelo lado mais difícil da fronteira, que era justamente pelo meio das águas, de forma completamente miraculosa, Deus queria dizer àquele povo que eles não precisavam nunca mais temer os seus inimigos egípcios. Aqueles que os haviam escravizado durante cerca de 4 séculos estavam agora para trás. Não teriam mais qualquer problema com os egípcios. Aquela geração nunca mais veria os seus inimigos aparecerem-lhes na linha do horizonte. Meus queridos amigos, nós também fomos batizados dessa mesma forma. O batismo do arrependimento e o batismo também do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Jesus, e vocês recordam-se certamente do episódio do apóstolo São Paulo, descrito em Atos capítulo 19, quando ele se encontrou com aquele grupo de discípulos que, embora se dissessem seguidores do Senhor, mas eles não tinham ainda recebido o batismo de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. O batismo representa justamente isso. Uma ruptura com o pecado, também a capacitação no poder do Espírito Santo para, com dons e com poder para vencer o pecado e para servir ao Senhor. Amém por isso? Nós temos esse poder nas nossas mãos. Deus nos dá a oportunidade de vivermos uma vida vitoriosa. Não uma vida de depressão, não uma vida de opressão, não uma vida de alguém que está oprimido e que está escravizado pelas suas próprias limitações temperamentais ou pelos seus problemas de caráter. Nós podemos efetivamente vencer o pecado porque Deus nos prometeu isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que diz o apóstolo São Paulo. Filipenses capítulo 4, verso 13. Esta é a promessa que o Senhor nos faz. Depois aprendemos também a lição do pão. O maná, diz-nos a Bíblia, foi dado também a todo o povo de Israel. Não foi apenas a alguns, era um dom universal. Todas as pessoas que quisessem, cada manhã podiam recolher o pão. E deviam recolhê-lo apenas a quantidade necessária. Estava ao alcance de todos, bastava cada pessoa pegar. A Bíblia diz-nos que Jesus é o pão da vida. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de São João, capítulo 6. E vamos ler os versos 35 e até 38. Evangelho de São João, capítulo 6, verso 35 em diante. Jesus é-nos apresentado como sendo o pão. E mais do que isso, Jesus é o pão que desceu do céu. Assim como aquele pão cada manhã estava sobre a terra, aquele pão que descia da parte de Deus, o Senhor também vem ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades, ao encontro dos nossos problemas. São João, capítulo 6, o verso 35, diz assim: E declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Depois o verso 38 diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus é, portanto, o pão que vem ao nosso encontro. Assim como nós precisamos do alimento diário, nós também precisamos buscar a nossa inspiração diariamente no exemplo de Cristo. Meus queridos amigos, não adianta dizermos que somos cristãos se nós não buscamos diariamente inspiração na vida de Cristo. E quando a Sra. White diz que nós deveríamos passar, pelo menos, diariamente, alguns minutos a meditar sobre os últimos momentos, preferencialmente sobre os últimos momentos da vida de Cristo, esta é uma grande realidade. É muito fácil nós esquecermos a importância daquilo que Jesus Cristo fez por nós, daquilo que Jesus Cristo passou por nós para concretizar o plano da salvação, para tornar acessível a cada um de nós a expectativa de nós sonharmos com a oportunidade de vivermos eternamente.
Eu não sei se nós temos a noção clara da importância que isto representa. Às vezes habituamos-nos tanto a uma determinada ideia que nem sequer nos damos conta da sua importância. Acabamos por perder um pouquinho da noção do valor que isto tem. Jesus efetivamente é o pão. É nele que nós devemos buscar a nossa força, a nossa nutrição, a nossa motivação. Mas a Bíblia diz-nos que Jesus não é só o pão. Também é apresentado pelo apóstolo São Paulo como a água. E aqui nós encontramos, portanto, a quarta lição, a lição da água. Tão essencial para a vida como é a água, assim é também a nossa dependência de Jesus Cristo. Na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, em São João 4, nós encontramos Jesus dizendo àquela mulher: eu sou a água da vida. Jesus ali, àquela mulher, diz-lhe que se ela tiver desta fonte, se receber esta água, ela não só nunca mais terá sede, como ela passará, ela mesma, a ser uma fonte a brotar para todos aqueles que dela necessitarem. A lição da água mostra-nos que a nossa dependência de Cristo é tão essencial na nossa relação com o Senhor, como é a água. Nós podemos passar muitos dias sem comer, mas sem beber. As primeiras horas, sem hidratarmos adequadamente o nosso organismo, começamos logo a sentir os seus efeitos. Secura, dor de cabeça e depois as coisas vão se agravando. Quanto mais nós nos privarmos, quanto mais nos privamos da água da vida, mais sequidão espiritual, mais inatividade espiritual, mais frustrante espiritualmente se torna a nossa espiritualidade. A quinta lição, a lição da idolatria. O apóstolo São Paulo diz, referindo-se àquele episódio lamentável em que o povo de Israel estava à espera de Moisés. Moisés tinha ido ao Monte Sinai e demorou-se um pouquinho mais. Alguns começaram a duvidar. Mas a Bíblia diz-nos que aquelas pessoas, elas começaram, acima de tudo, a desconfiar de Deus. E é por esta razão que eles vão ter ídolos, vão construir um ídolo. Meus queridos amigos, muitas vezes acontece que na nossa vida nós até temos em alta importância Deus. Achamos que Deus deve ser algo muito importante. Consideramos que a religiosidade, o vir à igreja, o ler a Bíblia, são coisas indispensáveis para a vida cristã. Mas não fazemos delas a coisa mais importante. Notem que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus poderia ter dito: bom, vocês se puserem em primeiro ou segundo ou terceiro nível, na vossa escala de importância, as coisas de Deus, eu não me importaria, talvez pensariam alguns, Deus não se importaria de que na vida dos seus filhos ele pudesse ser a segunda coisa mais importante, já era bom. Mas por que Deus pede que ele seja o ser mais importante, seja a primeira prioridade na vida do cristão? Por uma razão muito simples. É porque nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Quando um jovem é admirador de um determinado cantor de rock ou de um determinado astro do show business, nós apercebemos que aquela pessoa vai começar a imitar os seus trejeitos, a sua maneira de vestir, os seus comportamentos, vai começar a ter uma aparência semelhante ao seu, entre aspas, ídolo. E nós temos a tendência a transformarmos-nos naquilo que admiramos, naquilo que apreciamos. Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Por uma razão muito simples, Deus disse ao povo de Israel que eles não deveriam fazer imagens de escultura, nem sequer para representar o Deus verdadeiro. Porquê? Porque quando nós representamos alguma coisa, nós estamos a limitar este ser ou esta coisa à representação que nós estabelecemos. Um exemplo muito simples. Se eu contemplo Deus na sua grandeza através da capacidade intelectual que Deus me deu, através das capacidades espirituais que Ele me confiou, a minha disponibilidade para ser transformado à medida dessa contemplação será
à medida da própria infinitude de Deus. Agora, se eu contemplo algo que é por si só limitado, é reduzido, está materializado, a minha capacidade de ser transformado é naturalmente reduzida ao nível daquilo que eu contemplo. É por esta razão que a Sr. White diz que nenhum homem deveria ser visto como um modelo para os outros seguirem. Porquê? Porque nenhum de nós tem as características infinitas que oferecerão aos seus admiradores a capacidade de estarem permanentemente a ser desenvolvidos e ampliados. É por esta razão que os discípulos de um determinado mestre humano são sempre inferiores em qualidade em relação ao seu mestre. Como há esta tendência de degradação na experiência de contemplação, é por isso que nós temos que contemplar o máximo que existe, que é o próprio caráter de Cristo. A idolatria não é má em si mesma, porque Deus se sinta ofendido por nós não o adorarmos. Deus não deixará de ser Deus por nós adorarmos um pedaço de pau, um pedaço de madeira ou um pedaço de metal. Deus não deixará de ser Deus. Deus nem sequer vai ser afetado na sua autoestima por causa disso. Mas porque Ele nos ama tanto, Ele sabe que nós só poderemos ser verdadeiramente desenvolvidos e crescer espiritualmente na medida da contemplação do seu caráter infinito. Porque qualquer outra coisa que nós contemplemos sempre vai nos rebaixar da nossa condição humana. E há um outro aspecto interessante. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós já somos à imagem e semelhança de Deus, portanto, o máximo ou o mínimo que nós podemos fazer para a evolução espiritual é continuarmos a contemplar o nosso Criador. Porque a contemplação de qualquer outro fator, em termos de adoração, em termos de religiosidade, vai simplesmente nos rebaixar da condição em que nós já nos encontramos pela condição de criaturas de Deus. É por esta razão que Deus nos convida a evitarmos ou aprendermos com a lição da idolatria. Meus queridos, nós podemos hoje não nos prostrar diante de imagens de escultura como os deuses pagãos antigos. Mas ainda assim nós podemos estabelecer relações idolátricas com o dinheiro, com a nossa profissão, com os nossos objetivos de vida, com as coisas que queremos adquirir, com as coisas, às vezes legítimas, que queremos ter na nossa vida. Há coisas que podem se transformar em verdadeiros ídolos se nós não tivermos em primeiro lugar o nosso relacionamento com Deus, sempre tendo em vista o desenvolvimento espiritual que Deus nos quer dar. A terceira lição é a lição do tentar a Deus. Lembremos-nos, por exemplo, o que aconteceu quando as serpentes invadiram o acampamento israelita. A Bíblia diz-nos que eles haviam acabado de ter uma grande vitória sobre um exército, sobre um povo da região de Midian. Mas depois de vencerem este rei, a Bíblia diz-nos que o povo começou a lastimar, a lamentar-se o fato de estar ainda no deserto. E eles começaram a lamuriar-se, começaram a desconfiar da providência divina. Quando eles achavam que deveriam ter ido para norte, Deus os convidou a irem novamente para sudeste. E, desconfiando da providência divina, duvidando da orientação de Deus, Deus então disse que iria retirar daquele povo um pouco da sua proteção. Deus não só os protegia diariamente com sombra, Deus não só os orientava, mas Deus também fazia com que todos os animais peçonhentos do deserto estivessem afastados dos seus filhos. Então Deus permitiu algumas serpentes que habitavam ali, aquela região do deserto, que estavam ali naquela região, que não atacavam o povo de Israel por causa do efeito protetor de Deus. Mas Deus retirou a sua mão e as serpentes começaram a picar. E aquela gente começou a experimentar o sofrimento das serpentes, ou do veneno das serpentes, como uma consequência justamente da sua falta de confiança em Deus. Lembremos-nos como Jesus respondeu a Satanás quando este o convida a tirar-se do templo abaixo. Jesus diz-lhe: não tentarás ao Senhor teu Deus. É uma ofensa, meus queridos irmãos, é uma ofensa duvidar do cuidado de Deus na nossa vida. Meus queridos, quantas vezes Deus nos protege ao longo da vida e nós duvidamos da sua proteção.
Quando vem uma crise financeira, quando vem um problema de saúde, quando vem uma angústia, uma ansiedade, nós imediatamente começamos a reclamar, quando na realidade Deus sempre demonstrou o seu cuidado e a sua proteção. Se Ele o fez no passado, por que não fará agora também? O que custará a Deus? Ele deixou de ser Deus só porque passaram-se alguns dias? Não é isto. A 7ª lição, a lição da murmuração. Lembram-se da história da rebelião de Coré? Coré, juntamente com mais 250 príncipes de Israel, queriam eles mesmos também ser sacerdotes. A lição da murmuração mostra-nos que a atitude da crítica, do questionamento, da rebeldia e da resistência obstinada em se submeter à autoridade divina tem perniciosos efeitos sobre a saúde espiritual. É por esta razão que aqueles 250 príncipes, juntamente com as suas famílias, foram tragados pela terra, foram destruídos por terem duvidado da providência de Deus, duvidado do cuidado de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 16 a 18. Aqui está o conselho de Deus para nós. Regozijai-vos sempre, diz o Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijarmos-nos sempre, alegrarmos-nos sempre naquilo que Deus nos faz. Orar sem cessar, e em tudo dar graças. Ellen White disse uma famosa frase que muitos de nós a sabemos de cor. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos conduziu no passado. Meus queridos amigos, será que Deus alguma vez falhou conosco? Será que Deus nos deu razões para estarmos decepcionados com Ele? Se Deus não falhou nem nos abandonou, então regozijemo-nos sempre. Se Deus não nos deixou, então oremos sem cessar, porque Ele está sempre ao nosso lado. Se Deus continua a cuidar de cada um de nós nas suas necessidades, então em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a termos esta atitude. Alegrarmos-nos no Senhor, orarmos sem cessar e regozijarmos-nos, ou sermos gratos em tudo por aquilo que Ele faz por nós. Que Deus abençoe os seus filhos aqui presentes. Que Ele nos ajude, acima de tudo, a não pecarmos contra Deus pela nossa falta de fé, pela nossa dureza de coração. Que Deus abençoe a cada um. Amém. E ao sermos alimentados com o pão da vida, que este alimento possa permanecer nas nossas almas todos os dias e sempre enquanto existirmos. E então vamos cantar para a honra do Senhor o hino que está fixado, 474, 474. Cristo
querido Deus, aqui está o grupo daqueles que um dia decidiram seguir-te. Aqui está o grupo, Senhor, daquelas pessoas que um dia, deixando para trás a sua vida de pecado, deixando para trás, quem sabe, alguns ganhos materiais, escolheram que fariam de Jesus Cristo o grande mestre da sua vida. Bondoso Senhor, ajuda-nos a continuarmos, mesmo no meio das dificuldades do deserto deste mundo, a continuarmos a seguir-te com a mesma motivação e com o mesmo entusiasmo que um dia nós tivemos ao decidir seguir-te. Venha abençoar-nos, Senhor, de forma a que não nos deixemos seduzir pelas tentações que Satanás continua a colocar, no sentido de nos desviarmos de pôr-te em primeiro lugar na nossa vida. Ajuda-nos, bondoso Deus, a termos, através da nossa comunhão contigo, uma relação de tal confiança que não venhamos a presunçosamente colocar em dúvida a providência que tu tens manifestado na nossa vida. Ajuda-nos também, Senhor, a termos uma atitude de submissão à tua vontade, que nos permita que cada passo que demos seja de acordo com a tua soberana vontade, Senhor. Ajuda-nos a louvarmos o teu nome, a orarmos sem cessar e a estarmos, Senhor, permanentemente numa atitude de regozijo, porque tu és o nosso Salvador. Te pedimos e agradecemos isto humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.